Olá, muito bom dia. Passando aqui para deixar uma palavra para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. E a palavra de hoje está em 1 João, capítulo 2, verso 1. Acho muito lindo esta palavra e gostaria de compartilhar, que nos diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está dizendo: filhinhos meus, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. João, ele chama nós de filhinhos, um modo carinhoso, filhinhos meus. Estas coisas escrevo para que não pequeis. Nunca foi da vontade de Deus que nós vivêssemos pecando. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é contra os princípios, os padrões moral de Deus. Deus, ele não gosta do pecado, porque o pecado tirou anjos lá do céu. Deus teve que expulsar anjos. Por isso que a Bíblia está dizendo: filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Não quero que vocês vivam pecando. A gente tem que ter cuidado com o pecado. O pecado é destruidor. O pecado destrói vidas, destrói famílias, o pecado destrói tudo. Aí a Bíblia diz assim: mas se alguém pecar, temos um advogado, e esse advogado, o nome dele chama-se Jesus Cristo. A Bíblia apresenta que o único que está no céu, que a quem a gente pode apelar, pedir, suplicar, é o nosso Senhor Jesus. Nós temos um advogado e o nome dele é Jesus. Eu já disse aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 4, verso 12, que nos diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1 Timóteo também está escrito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui 1 João está nos ensinando que o único advogado que está no céu, o único ser humano que pisou os pés aqui nessa terra, que foi o nosso Senhor Jesus, que ascendeu-se ao céu, que está lá no céu, na direita de Deus, intercedendo por mim, por você, é o nosso Senhor Jesus. Um dia desse eu estava ouvindo uma mensagem de um líder religioso, e esse líder religioso, ele dizia assim que o Senhor Jesus entregou a humanidade, os seres humanos, nas mãos de Maria. E eu achei interessante que como que a pessoa pega um texto bíblico e ele distorce aquele texto bíblico para fazer o texto falar o que o texto não está dizendo, simplesmente para satisfazer a religião dele. E ele dizia, se apoiava em um texto bíblico para dizer que Jesus entregou a humanidade nas mãos de Maria através desse texto bíblico. João capítulo 19, verso 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa.
E aquele líder religioso, ele se apoiava dizendo que Jesus entregou a humanidade nas mãos de Maria através desse texto, quando disse: vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela o discípulo amado, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho, aquele líder estava dizendo, eis aí o teu filho, ou seja, eis aí a humanidade. Eu entrego a humanidade nas tuas mãos. Ele dizia que Jesus não disse que eis aí o teu filho, esse filho era João, irmão de Jesus, mas Jesus não estava entregando simplesmente João. Jesus estava entregando a humanidade. E que coisa, não? Que afronta a palavra de Deus, que falta de entendimento, que falta do Espírito de Deus, que cosmovisão distorcido da palavra de Deus. Então, queridos, a Bíblia está dizendo, filhinhos meus, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado. O único que a Bíblia apresenta como advogado é o nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 4, verso 2. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Timóteo nós lemos que há um só Senhor, um só Deus. Há um só mediador, é Jesus que está lá no céu mediando, intercedendo, e o nome dele chama-se Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus leve a gente a entender a palavra de Deus da forma como ela é. Que Deus nos oriente, que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus.